retomando, nós estávamos falando quando Foucault olha para esse período em que acontece o desenvolvimento da psicologia, né, que é entre 1850 e 1950, especialmente as influências do iluminismo, a ideia de que o conhecimento científico, com as luzes da razão, vai tirar, né, as experiências humanas das trevas, da obscuridade, do desconhecimento. Então, o iluminismo é essa corrente filosófica que tem a ênfase no conhecimento, ênfase no pensamento racional, que o pensamento racional é uma luz a nos iluminar. Então, com esse destaque para o conhecimento científico, surge a questão: como conhecer o que nós chamamos de psicológico? Como conhecer cientificamente o que nós chamamos de psicológico? E aí vieram as tentativas de respostas, e muitas delas baseadas nos modelos das ciências naturais. Né? Como que eu estudo o organismo, como que eu estudo as reações químicas, como que eu estudo os processos físicos? Com a observação, com experimentos que me permitem controlar as variáveis, que me permitem observar as influências em um ambiente controlado, que me permitem comparar. Então, toda essa questão de uma produção de um saber objetivo, em que eu controlo as variáveis que influenciam nesse saber, em que eu controlo que condições esse saber é produzido, né? Mas há uma contradição, porque as nossas experiências subjetivas não são algo que a gente consegue observar, não são algo que a gente consegue prever, não são algo que a gente consegue controlar. E vem os desafios. Como ter um conhecimento objetivo sobre a experiência subjetiva? Como escapar das contradições? Então, esse é um novo passo. Né? Geralmente, a gente associa a produção de conhecimento a superar as contradições. Né? Se há uma contradição ali, esse é um problema a ser resolvido. A visão Foucaultiana, não. Para Foucault, não tem como nós estudarmos o humano sem escapar das contradições, porque as contradições são o que há de mais humano no humano. Então, o saber psicológico, ele está associado a essa trajetória em que houve tentativas de produzir um conhecimento objetivo sobre a subjetividade, e isso implica contradições. Para muitas pessoas, né, inclusive quando nós entramos no curso de psicologia, construir um saber psicológico é construir um saber sobre a natureza humana. Então, qual é a natureza humana? Como é a natureza humana? Então, nós vamos estudar o psicológico, nós vamos estudar a natureza humana. Nesse sentido, a natureza humana estaria em uma interioridade psicológica, algo que nós temos dentro de nós mesmos, em nós mesmos. Então, imaginem, vocês entram para estudar psicologia, vocês entram para estudar essa natureza, essa interioridade que nós temos, certo? Porque a psicologia, enquanto conhecimento científico, revela essa natureza, descobre essa interioridade. Nossa natureza humana sempre esteve ali, mas a partir do momento em que o saber psicológico surge, é a primeira vez que alguém estuda essa natureza que sempre esteve ali. A nossa interioridade é uma experiência, desde sempre. Mas é com o saber psicológico que vem um olhar científico para essa interioridade e mostra para a gente como essa interioridade é. Então, a psicologia, enquanto conhecimento científico, é uma área que nos leva a saber mais sobre a verdadeira natureza humana, sobre as nossas verdadeiras identidades,
sobre como a experiência subjetiva é de verdade. Então, essa produção do saber psicológico vem desse movimento novo, inédito, inaugural, que é o de conhecer cientificamente essa natureza, essa interioridade. O que Foucault faz? Diante dessa pergunta sobre o que é psicológico, ele vai perguntar se tudo aquilo é verdade. Deixa eu até voltar, que eu achei que surgiria um slide em que a gente colocaria uma interrogação. Vou até, peraí, só um momentinho, porque eu senti falta desse movimento. Ó. Bom, voltando a uma natureza humana, então Foucault vai dizer assim, essa ideia de natureza humana, ela não é anterior ao conhecimento científico. Quando o conhecimento científico propõe estudar sobre a natureza humana, é como se estivesse surgindo essa ideia de natureza humana que não estava lá antes. Da mesma forma, a interioridade psicológica. Será que a interioridade psicológica sempre existiu? E aí vem a psicologia e estuda? Ou será que essa própria ideia de interioridade psicológica ela deriva da produção de saberes sobre a psicologia? Então, é uma questão. É uma área de conhecimento que revela a natureza, que descobre a interioridade, ou, considerando a ideia Foucaultiana da relação entre saber e poder, a construção de saberes sobre o psicológico produz o que nós chamamos de psicológico. E isso vai ter tudo a ver com o que Foucault vai explicar sobre a loucura. Tanto que é uma frase dele, também dita em uma entrevista, em que ele diz assim: não é a psicologia que tem a verdade sobre a loucura, é a loucura que tem a verdade sobre a psicologia. Então, o movimento que Foucault vai fazer é dizer que isso que a gente chama de interioridade psicológica não é uma coisa que estava ali desde sempre, veio o saber psicológico e estudou. Não, a partir do momento que se estabelece um campo do saber chamado de saber psicológico, se estabelece também isso que a gente passa a nomear como interioridade psicológica. Então, a gente vê a importância dessa pergunta do que é o psicológico para pensar como os saberes psicológicos têm o poder de participar nas relações das pessoas consigo mesmas. Qual que é a influência dos saberes psicológicos nos modos de subjetivação? Então, a psicologia, quando ela se estabelece como área de conhecimento e também como ela se estabelece como área de atuação, passa a haver essa busca por uma verdade da identidade, a verdade de si. E a questão de Foucault é: será que existe mesmo uma verdade da identidade? Será que existe mesmo uma verdade de si? Ou será que o que acontece é, com esse novo campo de saber, surge um novo campo de poder, um poder que produz e produz essa experiência que nós temos de nós mesmos, produz essa relação que nós temos com nós mesmos de buscar uma verdade, buscar uma identidade, certo? Então, as pessoas, elas começam a compreender e a falar de si mesmas como se tivesse ali uma natureza psicológica. Isso é um dos efeitos do campo de conhecimento, do campo de saber psicológico que tem esse poder, né? Que as pessoas comecem a falar de si mesmas, pensar em si mesmas, se relacionar consigo mesmas como se ali houvesse uma interioridade, uma natureza psicológica, uma vida psicológica interior. E Foucault faz esse momento de problematização. Essa vida psicológica interior, que se torna objeto de estudo da psicologia, ela de fato existia antes que a psicologia se constituísse enquanto um saber? Então, lembrando essa ideia de modos de subjetivação como relações da pessoa consigo mesma, a psicologia tem grandes influências em como as pessoas passam a falar de si mesma, conhecer a si mesma, controlar a si mesma,
cuidar de si mesma. Então, pensar a produção de saberes no campo psi é também pensar em poderes que instauram formas de relação da pessoa consigo mesma, que instauram práticas de si. Pensar a psicologia é pensar como passam a ser constituídas novas práticas de si. E o poder também está presente na seguinte questão: a pessoa fala de si mesma. Para quem? Para Foucault, isso é como um derivado de um poder confessional, enquanto nas religiões, por exemplo, na religião católica, você fala de si para um padre, enquanto nessa prática confessional você fala de si para alguém que tem um poder de te ouvir, um poder de falar se é pecado ou não, um poder de falar sobre o perdão. Na psicologia existe falar de si para alguém que teria uma autoridade, uma credibilidade, uma legitimidade em relação à sua interioridade psicológica. Então, para Foucault, também é uma relação de poder que alguém escute na clínica, né? Então, o vocabulário que as pessoas usam para falar e pensar sobre si mesmos são históricos. A própria ideia de psicologia, de psicológico, de interioridade psicológica são vocabulários históricos. Mas nem sempre a gente percebe essa historicidade. Então, perceber como a psicologia se estabelece enquanto campo de saber é também perceber o quanto a psicologia traz novos vocabulários nos modos de subjetivação, traz novos vocabulários nas formas como cada pessoa pensa a si mesma. Por exemplo, entre esses vocabulários estão a normalidade. Muitas vezes alguém pergunta para profissionais da psicologia, chega em profissionais da psicologia, uma das primeiras perguntas é: eu sou normal? Isso que eu faço é normal? Isso que eu sinto é normal? Esse meu jeito de agir é normal? Então vejam como a normalidade ela passa a fazer parte desse poder que é conferido a profissionais da psicologia no que se refere à relação de cada pessoa consigo mesma. Outro vocabulário que também tem sua história é o de saúde mental, né? O que é a saúde mental? O que é a saúde mental em relação à saúde física? Né? É diferente, é parecido? Quais são os critérios? Quais são os critérios para o que eu chamo de doença mental? O que é a doença mental? O que é adoecer mentalmente? E é sobre isso que a gente vai ver nos próximos vídeos como que Foucault olhou para esses vocabulários historicizando, ok?